Portal de Notícias Barbacena Online, a Rádio Sucesso FM, tem o prazer de receber integrantes da arte, né, da cultura aqui de Barbacena, para conversar sobre algumas questões da classe artística barbacenense, que serão discutidas a partir do grupo que articulou culturalmente a Lei Aldir Blanc aqui na cidade. Participam conosco hoje, aqui dessa conversa, Delton Mendes, que é músico, literato e também diretor do Instituto Curupira. Delton, seja bem-vindo ao canal BOL. Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez estar aqui com vocês e falando desse assunto e com os amigos aqui do grupo da articulação. Jureli, boa noite também. Você é agente cultural, integrante da Trilhos Produtora. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui e trocando um pouco de informações com vocês junto aqui. Recebemos também a cantora, compositora e atriz Isis Ferreira. Seja bem-vinda, Isis. Muito obrigada, boa noite. É um prazer poder estar partilhando aqui com grandes amigos artistas em prol da cultura barbacenense. E ainda conosco também Kaique Bartô, que é ator, cantor e doutorando em artes cênicas. Olá, Kaique, seja bem-vindo também. Olá, Ricardo. Olá, colegas. É um prazer, uma satisfação estar aqui, podendo conversar, um diálogo aberto. Então, agradeço também. Obrigado. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Jureli. Jureli, veja bem, o que é o grupo de articulação cultural do qual vocês fazem parte? E qual foi ou qual é a importância em 2020, 2022, 2021, né, 2020 e 2021? Eu queria saber também, Jureli, o que foi a Lei Aldir Blanc e seus resultados especificamente aqui em Barbacena. O que ela mostrou de potencialidade em nossa cidade? Fique à vontade. Bom, o grupo de articulação, na verdade, acho que é importante fazer um históricozinho, né, de contexto antes de chegar nele, que foi o movimento que a gente, que na verdade foi uma iniciativa minha, né, de conversar com as pessoas há algum tempo atrás, para poder conversar a respeito de questões que a gente ainda não conversava, e o fato de estar sempre em contato com os grupos me dava essa abertura para poder conversar com os grupos, e a gente acabou tendo uma reunião que foi um encontro inédito dos grupos da cidade de estar conversando a respeito disso. E essa reunião acabou terminando num outro movimento inédito, que foi a votação do Conselho pela primeira vez, que antes o Conselho nunca tinha votação, era sempre somente indicação do poder público para poder formar o Conselho. E foram mais de 300 votos nesse movimento para poder gerar o Conselho. E acabou com o surgimento da pandemia, virou meio que uma demanda e responsabilidade assim, por ter iniciado esse movimento, de ter uma cobrança das pessoas para poder movimentar alguma coisa nesse sentido. E a gente foi cada vez mais conversando a respeito disso, até que a gente criou um grupo no WhatsApp, que era um grupo aberto para quem quisesse participar. Eu publiquei no Facebook e convidei para que o máximo de pessoas avisasse para as outras que esse grupo existia, que era para mais gente poder participar. Porque como era uma lei de emergência cultural que surgiu a partir da pandemia, que foi a Lei Aldir Blanc, existia essa necessidade de ser o mais abrangente possível, né, para a gente poder conseguir chegar a todas as pessoas. Esse grupo foi a gente percebeu a necessidade de organizar ele, porque o setor cultural de Barbacena passou por um desmonte ao longo dos anos. A gente perdeu a Secretaria de Cultura, perdeu a Fundação de Cultura, e a gente foi perdendo as políticas públicas, as leis não estão atualizadas a respeito do setor cultural, então é um setor que estava muito enfraquecido. E aí isso se refletiu na construção desse grupo do WhatsApp. Foi muito difícil e caótico no início, assim, lidar com tantas carências e frustrações ao longo dos anos, e a gente acabou formando esse grupo de moderação desse grupo do WhatsApp para poder organizar e tentar não perder o foco em volta da Lei Aldir Blanc, porque era muito importante a gente não ter isso em mente, né? Que naquele momento o que a gente tinha de mais importante era não perder esse recurso e conseguir a implementação da lei. E aí foi uma articulação em diálogo com a Secretaria de Educação e os outros agentes da cidade conversando para poder ver como que a gente conseguia implementar a lei, fazer ela ser possível. E acabou que esse movimento legitimou a gente um pouco assim para poder abrir o diálogo com a nova gestão que chegou agora. A relação de proximidade que eu tinha com o Alexandre, de trabalho, de amizade também, foi a partir de uma conversa que a gente teve logo no início dessa gestão, né? Ele convidou a gente para poder integrar esse grupo, que como a gente fez essa votação do Conselho,
mas ele acabou se perdendo e enfraquecendo, porque não foi feito todo o processo que precisava, apesar de ter sido a votação pela primeira vez. Ele foi um conselho enfraquecido, que não conseguiu se movimentar muito, porque também não tinha muito diálogo com a gestão anterior. E a partir dessa abertura com a nova gestão, ele convidou a gente para poder meio que, de alguma forma, tentar intermediar esse diálogo, porque é uma necessidade de estar com representantes da classe artística conversando com o poder público. Então, foi assim que o grupo de articulação nasceu, e foi muito potente vivenciar essa coisa da Aldir Blanc. Foram mais de 70 projetos contemplados aqui em Barbacena, né? E a gente pôde ver, através da Aldir Blanc, como que foi potente mesmo a gente descobrir tantos outros grupos que estavam sem saber direito, e movimentou e forçou tanto a prefeitura a entender como que funcionava esse mecanismo, como também os grupos entenderem, né? Então, os diante resultados... de tanta dificuldade. Sim, então os resultados da Lei Aldir Blanc em Barbacena foram bastante promissores. Você está me contando aí que tiveram mais de 70 projetos apresentados, né? Isso, foi muito, muito potente mesmo, assim. A gente acabou que também percebendo a carência e dificuldade de alguns grupos que estavam mais fragilizados, né, por não ter CNPJ, por não ter conhecimento mesmo de como que lida, né? Que edital é muito uma questão de linguagem, né, de entender como que funciona, porque é preciso um estudo, né, para poder entender o que está precisando, reunir uma documentação. E isso, a Aldir Blanc, nesse momento, forçou todo mundo a emergencialmente, né, tomar conta disso, para poder se preparar e não perder esse recurso que foi tão importante para todo mundo nesse momento, né? Vários projetos acabaram acontecendo aí pela cidade. Perfeito. Agora, eu queria convidar o Delton Mendes para falar para a gente um pouquinho, descrever, na verdade, para o nosso público de forma geral, como é a vida de um artista e como as pessoas acham que os artistas são vistos pela sociedade em geral. Hoje, inclusive, Delton, nós temos visto muita discussão em Barbacena proveniente de muitos profissionais da cultura. Afinal, então, explica para nós, né, o que é esse profissional da cultura também, por favor. Claro, claro. Só queria fazer um parênteses antes, só lembrar que a Lei Aldir Blanc ela é federal, né? E aí o município, ele, entre muitas aspas, recebeu os recursos, claro, se colocando à disposição, fazendo um projeto, e tivemos 3 editais, e diversas instituições tiveram projetos aprovados, e também pessoas físicas e pessoas jurídicas mês, né? Então a gente conseguiu fazer um mapeamento, Ricardo, muito interessante. A gente tem um entendimento muito maior hoje dos diversos setores artísticos que atuam na cidade. Eu acho que sim. Desculpa. É interessante que vocês tenham conseguido fazer esse mapeamento, porque assim vocês têm não só noção da dimensão, mas têm noção do que pode ser feito em Barbacena em relação à cultura. Porque eu acompanho vocês pelo Instituto Curupira, por exemplo, e sei do esforço que vocês fazem para fazer aquele festival de música. É uma coisa que é extremamente importante para a cidade e que eu sei que outros grupos, outras pessoas envolvidas na cultura também podem fazer muito por Barbacena, como vocês fazem. Vocês, né, que estão comigo conversando aqui, vocês 4, e quem está nos assistindo, que é da área da cultura, sabe do que eu estou falando, sabe do valor que vocês têm para a cidade, porque fazer arte, fazer cultura aqui, né, na cidade do interior, de forma geral, não é muito fácil, né? Então, por favor, né, me explica essa questão aí do profissional da cultura, né? Como é que você consegue descrever para o nosso público essa visão do artista? O que é o artista, né? E como é que ele é visto pela sociedade? Claro, claro. Na verdade, a noção do que é artista, né, ela, ao longo dos séculos, ela sempre foi se transformando, né? É incrível pensar que em séculos passados, né, talvez até 1000 anos atrás, os artistas tinham, por exemplo, na Grécia, no Renascimento, um valor muito diferente do que a gente vê hoje em diversos setores da sociedade. Eu acho que a gente discutir artista, Ricardo, hoje é importante a gente pensar que existem vários preconceitos, né, sobre o que é ser artista, falta de informação. Eu acredito que os colegas aqui também concordam que é comum as pessoas acharem que ser artista é hobby, né? Tem aquela ideia de que todo artista é amador, mas na verdade ser artista é uma profissão. E existe ali, né, o artista e o profissional de cultura. Artistas são profissionais de cultura, mas dentro desse grande grupo, né, que a gente chama profissionais de cultura, a gente tem muitas atuações.
Como a gente estava conversando antes, né, de começar a entrevista, praticamente todos nós que estamos aqui com você hoje, a gente, além de produzir o nosso campo artístico principal, nosso trabalho principal, por exemplo, no meu caso, a música, a literatura, a gente tem que aprender e desenvolver outras várias habilidades, né? A gente acaba trabalhando com fotografia, com cenografia, iluminação, enfim, a gente acaba desenvolvendo várias coisas, mas é importante dizer que existem profissionais da cultura que são especializados também nesses campos, porque muita gente acha que profissional de cultura é o músico, é o teatrista, é uma atriz de novela, mas, na verdade, toda a cadeia, né, de pessoas envolvidas, né, na cultura são profissionais de cultura. E, nesse ponto, eu acho que é fundamental a gente pensar, por exemplo, quando a gente pensa em lei de cultura, igual a gente está falando da Lei Aldir Blanc, elas, Ricardo, movimentam muito dinheiro que pode ajudar muito uma cidade, pode ajudar muito um estado, pode ajudar muito um país. A gente poderia ficar aqui discutindo horas a fio, né, o impacto para o turismo, o impacto para o comércio, o impacto para as periferias, né, como que a gente pode motivar também os bairros periféricos a atuarem, desenvolverem projetos culturais. Um exemplo muito interessante é a questão das escolas de samba, né, que eu estudei durante um tempo, para a gente entender o que é a produção cultural, né, o que é essa cadeia produtiva. Uma escola de samba trabalha o ano inteiro numa comunidade, por exemplo, Nilópolis, no Rio de Janeiro, da Beija-Flor, você vê a comunidade interagindo o ano inteiro, sabe, produzindo, e diversos profissionais atuando ali. É o que a gente pensa, eu acho, é um exemplo muito interessante para a gente pensar. Primeiro, o que é o artista? Que o artista, ele vive da sua arte, sim, e a gente precisa trabalhar com isso e receber por isso. Nesse sentido dos preconceitos, esse é o grande problema colonialista ainda no Brasil, né? Como se o artista tivesse aquele papel até mesmo de Idade Média, do bobo da corte, né, de que vai para animar uma festa, vai para trazer entretenimento, mas e o olhar crítico? E a educação? Existe educação na arte, existe ciência na arte, existe saúde na arte, né? Então, o artista, ele merece ser valorizado pelo trabalho que ele faz. E aí, para terminar, eu sempre acho interessante, né, dentro dessa sua pergunta, a gente trazer o exemplo para todo mundo que está vendo, né? Pensem se você é um advogado, um empresário, um professor, a pessoa chega para você, né, e convida você, vem aqui trabalhar comigo, vamos trabalhar alguma coisa, etc. Na maioria das vezes você vai todo animado, né, porque praticamente é automático você pensar que você vai receber por aquele trabalho. Na maior parte das vezes, nós, artistas e profissionais da cultura, a gente já, de primeira, já pensa, vai ter cachê? A gente vai ser remunerado por isso? Na maioria das vezes, as pessoas dizem, olha, eu vou te oferecer o palco e o som, né? Ok. E a gente, não, o espaço é importante. Assim como um advogado precisa da sua sala, assim como o professor precisa da sala de aula, assim como o engenheiro precisa de outros aspectos, o médico do consultório, o artista precisa do palco, né? Você não recebe só porque está numa sala como advogado. A gente precisa receber, não é só porque nós temos o palco, a gente precisa receber por todo o trabalho dessa cadeia que eu disse para você, envolvido, né? Quando a gente produz uma música, o que é produzir uma música? O trabalho que existe, o estudo que existe por trás disso, né? Então, acho que é muito relevante nessa questão do que é ser artista, do que é ser um profissional de cultura, entender essas duas coisas, a complexidade que existe por detrás e essa multiplicidade de coletividades, de aspectos que existem no meio da cidade, discutindo cidade, que está automaticamente envolvendo economia, cultura, saúde e diversos outros elementos. Perfeito. Delton, suas palavras foram bastante esclarecedoras no sentido de tudo que eu perguntei, porque mostra essa necessidade de que o profissional, de forma geral, não é só o profissional da área de cultura, da parte de arte, não, mas o profissional, como você muito bem colocou, o advogado, o engenheiro, o professor, todos eles precisam do palco para poder fazer o seu trabalho. Agora, além disso tudo, também é preciso ser remunerado pelo que está sendo feito. Essa colocação é muito importante, porque muitas das vezes a gente percebe que as pessoas não compreendem o valor de um artista. E olha, não é qualquer pessoa que consegue ser artista também, não. É preciso ter talento. E talento você não acha em qualquer lugar. Eu queria conversar com a Isis agora. Oi, Isis, por favor,
Como é que vocês viram essa questão aí do evento Sonho de Natal, esse edital, esse chamamento para o voluntariado de artistas para o evento, né? Como é que vocês viram isso? Olha, nós nos surpreendemos um pouco, acredito que toda a classe artística barbacenense se surpreendeu um pouco com a questão do voluntariado, não por ser voluntário ser uma coisa ruim, né? Na verdade, fazer ações voluntárias é algo muito importante também na nossa área, no nosso meio, né? Só que nós estamos há algum tempo, né? Como disse o Iureli, como disse o Delton, nós já estamos há algum tempo nesse trabalho de articulação com o poder público da cultura em Barbacena e esperávamos ter sido consultados antes, né, sobre o edital, sobre as licitações. Nenhuma dessas informações chegou a nós a tempo de nós ajudarmos a ponderar, talvez, todas essas questões acerca da nossa questão profissional mesmo, né, de como trabalha, o que é ser um artista, porque talvez o que falte neste primeiro momento seja isso, um melhor esclarecimento para todos do que é ser um artista, do que é ser um trabalhador da cultura e da necessidade de receber por esses trabalhos, principalmente depois de 2 anos de pandemia, né, onde a maioria de nós foi os primeiros a parar, estamos sendo os últimos a voltar a trabalhar com mais afinco, com mais firmeza, ainda com muitas ressalvas, inseguranças, né, sobre a pandemia e sobre o que será da nossa classe artística daqui para frente. E nós estamos totalmente disponíveis, assim, sempre, toda a classe artística, né? Eu vejo esse empenho, desde que entrei no grupo convidada pelo Iureli, né, para participar do início da construção da Aldir Blanc. Eu vejo esse empenho de todos os artistas da cidade, de uma necessidade de voltar a mover o Conselho de Cultura, de implementar mais leis de cultura na cidade, e eu acho que o poder público tem que estar diretamente ligado a gente mesmo, em diálogo constante. Eles têm se mostrado também muito disponíveis a esse diálogo, de alguma maneira. O que eu acho que aconteceu com o Sonho de Natal foi uma falta de comunicação mesmo, interna, talvez, com algumas pessoas da prefeitura em relação a nós, porque nós nos prontificamos, né? Assim que a gente viu o edital, a gente percebeu já olha, meu Deus, acho que isso não pode acontecer agora, de ser um trabalho voluntário, um chamamento a um voluntariado nesse momento não é interessante para a classe artística, para a valorização do nosso trabalho, para a nossa visibilidade, para esse retorno pós-pandemia, né? Eu queria até te perguntar, Isis, se houve um contato com vocês, né, antes ou mesmo depois da licitação ou do edital de chamamento de voluntariado por parte do poder público. Houve um contato com vocês? Vocês é que foram procurar pela prefeitura depois? Especificamente sobre o evento Sonho de Natal, não houve um contato anterior conosco, né? Nós é que, assim que foi divulgado, né, no Diário Oficial, o edital, nós ficamos sabendo e lemos, como todos nós estamos lendo bastante, né, os editais que estão saindo, e ficamos um pouco assustados mesmo com esse chamamento para um voluntariado nesse momento, e nós procuramos a prefeitura. Eu não pude estar na reunião neste dia, mas com certeza fui muito bem representada, como todos os outros artistas da cidade que estão em comum acordo, né, com esse posicionamento da hashtag Cachê Sim. Os meninos foram, né, Iureli, Kaique, Delton e também nosso querido Gabriel Cobucci, que fazem parte desse grupo especial de articulação, que também foi registrado em Diário Oficial, não é isso, meninos? Foi registrado esse grupo de articulação, está registrado em Diário Oficial, então ele é conhecido, né, pelo poder público da cidade, pelos fazedores de cultura, e os meninos é que procuraram, fomos até o poder público para ter mais esclarecimentos. A reunião foi muito produtiva, fomos muito bem acolhidos pela Nayara, pelo Alexandre, coisas foram decididas nessa reunião, mas de alguma forma essas informações se perderam no meio do caminho e essas informações não foram repassadas com total clareza nem para a população barbacenense, visto que saíram algumas notas
Na imprensa que eu também fiquei um pouco duvidosa sobre o teor dessas notas, por já saber, né, por também fazer parte do grupo de articulação e já saber do teor do que havia sido conversado. E eu acho que foi isso, houve uma grande falta de comunicação interna do que já tinha sido conversado com a classe artística para o que foi repassado na imprensa posteriormente. E isso acaba causando muitos atrasos, né, no nosso fazer cultural. Acaba causando muitas indisposições, às vezes, né, de amigos, colegas artistas serem atacados desnecessariamente, como se estivéssemos recebendo alguma coisa por esse trabalho, e esse sim é um trabalho totalmente voluntariado, que está sendo feito desde o início da Aldir Blanc, simplesmente pela necessidade de ver o fazer cultural na cidade evoluir mesmo, assim. Barbacena precisa desse gás. Perfeito, Isis. Eu queria conversar agora com o Kaique e perguntar a ele, por favor, Kaique, por que vocês decidiram criar esse movimento #CachêSim, né? E qual a diferença? Explica para nós, de forma clara, a diferença entre cachê e ajuda de custo dentro da profissão de artista. Claro. Bom, dando prosseguimento ao que a Isis falou, né, Ricardo, a gente... essa ideia de CachêSim, né, é muito vinculada ao que está acontecendo. E pense, assim, acho que você imagina, a partir do que a gente está te relatando, e as pessoas que vão estar assistindo também, o quanto é angustiante para a gente, né? A Isis e o Delta falaram muito bem sobre isso. Depois de 2 anos de pandemia, muitas pessoas vivem absolutamente da arte, do que produzem, né? E aí você imagina como é para a gente estar voltando aos poucos e, de repente, se deparar com um edital que pensa num voluntariado, né? Quando a gente pensa em CachêSim, isso vira uma hashtag, principalmente nos tempos de hoje, de era digital, enfim, que a gente sabe que essas coisas, de alguma maneira, têm uma distribuição um pouco maior do que antigamente, que a gente precisava ter o boca a boca ou o jornal, né, impresso, enfim. O nosso principal desejo, a nossa principal intenção é justamente levantar a discussão sobre a profissão artista, né? Isso que o Delto acabou de falar muito bem. Então, assim, parece óbvio, às vezes, para as pessoas que estão próximas, mas eu te digo assim que não é óbvio até hoje, né? Na nossa sociedade, as pessoas não entendem mesmo o quanto a gente trabalha para conseguir produzir nossa arte, enfim, né? Então, são anos de estudo, são muito tempo de dedicação, muita energia, muitos desgastes, né? Você pensa que quando a gente trava esses diálogos com a gestão pública, isso acontece sempre que muda a gestão pública, né? Nós continuamos sendo artistas, nós somos artistas. Eu conheço todos os colegas que estão aqui, já trabalhei com todos eles. E, bom, aqui temos pessoas com 15, 20 anos de estrada, né? E nesses 20 anos de estrada, sendo artistas barbacenenses, nós já nos deparamos com muitas gestões. As gestões muitas vezes vão embora, mas nós continuamos aqui. E aí o que a gente está levantando com essa hashtag é justamente isso. Quando é que a gente vai entender, dentro desse microcosmo que é Barbacena, né? Porque tem toda uma discussão nacional acontecendo também, a gente se soma a isso, mas quando é que a gente vai entender, dentro dessa cidade, que é uma cidade extremamente fértil, a gente tem, em todos os setores artísticos, a gente tem expoentes potentes na cidade, quando é que a gente vai entender o lugar do trabalhador, né? Do profissional, como o Delton disse, da cultura. Então, muito mais, e é preciso entender também, Salim, uma coisa muito importante, assim, que a gente está acostumado a trabalhar coletivamente. Para criar uma música, para criar um show, para criar uma peça de teatro, tudo isso é sempre muito discutido. O debate, para a gente, é muito sadio, muito sadio. A gente, inclusive, aqui, nesse grupo de articulação, nesse grupo de moderação da Aldir Blanc, a gente, às vezes, entra em contradição. Às vezes, a gente também os conflitos acontecem entre a gente. Mas a gente aprende que, para dissolver esses nós, é preciso conversar, é preciso dialogar. Então, é muito importante, essa hashtag, ela quer levantar o diálogo. A gente precisa conversar. Numa cidade, como o Iureli trouxe, em que os aparelhos culturais estão sendo desmontados, e a gente não precisa citar, né, a gente pode falar aí de vários exemplos, não só do artista enquanto sujeito, mas dos aparelhos de patrimônio material e imaterial da cidade, né? Quanta coisa a gente tem aqui de história que está aí desabando na cidade. Então, quando a gente levanta aí essa conversa, é para provocar o diálogo, né? E as pessoas precisam entender de uma vez por todas que diálogo, debate, não tem a ver com ataque, não tem a ver somente com confronto.
A gente não está pessoalizando a discussão em uma pessoa ou outra, porque as gestões vão embora. A gente fica, a gente continua trabalhando, a gente vai continuar produzindo, entendeu? E assim, a gente se organiza muito bem, ao contrário do que muitas vezes as pessoas acham que a classe artística não se organiza, muito pelo contrário. A gente entra, sim, em debate, as pessoas entendem debate até hoje como uma coisa ruim. As pessoas não gostam de ser contrariadas, né? E às vezes levam isso para uma escuta um pouco blindada, para uma pessoalidade, como se estivesse atacando isso pessoalmente. Imagina, se a gente não pode entrar em debate com a gestão pública que nos representa, né, que foi votada e que nos representa, com quem que a gente vai entrar em debate, né? Se a gente precisa de um teatro municipal na cidade, um espaço para que a arte aconteça, a gente precisa de cuidado com os espaços que já existem, a gente precisa de um calendário cultural que não é só evento. É preciso entender que a cultura não é... O evento faz parte da cultura, claro que sim. O turismo faz parte da cultura, né? A gente entende tudo isso. E a gente estuda muito e lê muito para isso também. Então, somos técnicos da área. Por que é que a gestão... e aí eu estou falando como um todo, né? Por que não seria interessante para a gestão conversar com a gente, já que somos técnicos no que fazemos? A gente estuda muito para isso, a gente se organiza muito para isso. Estamos sempre em oficinas, workshops, na universidade, graduados, pós-graduados, e mesmo quem não é graduado, que tem o fazer ali diário, né, de entender a lida, a batalha, no dia a dia, né, na produção diária, encontrando os seus convênios, as suas situações múltiplas, sabe? Isso que o Delton falou é muito importante quando a gente pensa em profissionais da cultura. A gente não está falando só de quem está no brilho da luz lá no palco, a gente está falando também do senhor ou da senhora que está vendendo bala ou pipoca na porta do teatro do estadual, por exemplo, quando acontece, né? Então, toda essa cadeia, ela é mobilizada, porque tem que ficar claro para as pessoas que a gente gera renda, a gente gera emprego, a gente, além disso tudo, a gente é contribuinte, né? Somos contribuintes de impostos, a gente paga os nossos impostos. Então, mais do que, aliás, tanto quanto qualquer outra pessoa da cidade, nós merecemos respeito pela nossa profissão. Assim como o Delton falou, o médico não precisa ficar se explicando tanto assim sobre o que é ser médico, né? Então, estou dando um exemplo simples, né? A gente poderia falar de qualquer outra profissão. Então, assim, por que é que a gente ainda não foi entendido, né? Existe sim, tem existido, né, agora, assim, nesse momento, nessa gestão, uma abertura, uma conversa, mas é preciso que isso fique, enfim, a gente está também muito disponível para ser didático, para explicar, inclusive a gente está aqui e agradece esse espaço. Mas é importante que as pessoas também olhem para a gente como profissionais, porque se a gente ficar sempre nesse lugar de pedinte, lá vem os artistas que estão pedindo as coisas, mais uma vez os artistas nunca satisfeitos. Nossa, mas se faz evento, eles reclamam, se não faz, eles também reclamam. Não é sobre isso. A nossa questão, quando a gente levanta essa hashtag na internet, que é o lugar que a gente pode ser ouvido hoje em dia, né, com muita facilidade, cada um tem o seu perfil, a gente tem seguidores porque as pessoas seguem os nossos trabalhos artísticos, né? Então, assim, esse espaço de discussão, ele precisa ser motivado. Então, assim, mais do que combatido, seria muito bom que as pessoas entendessem de uma vez por todas a gestão e a sociedade barbacenense, principalmente, quando a gente fala do nosso espaço local, que todo mundo pudesse entender que isso é sadio, é para todo mundo. Quando a gente se organiza e consegue ter esse apoio da cidade, quem ganha é a cidade. Porque a gente não faz arte para a gente, sabe, Salim? A gente faz arte para o povo, para o outro. O nosso trabalho é para o outro. A gente estuda, entra numa sala de ensaio, fica 9 meses fazendo uma peça de teatro, ensaiando uma peça de teatro, ou criando um CD, enfim, qualquer que seja o produto, para o outro. Se a gente não tiver público, a gente não existe, né? Então, assim, e isso também, entende como é uma cadeia? Porque isso também faz parte dos eventos. Então, se a gente quer um calendário cultural na cidade que tenha eventos, para além dos que já existem, né, que outros possam acontecer, por exemplo, que os festivais que o Delton tão bem organiza possam ter um pouco mais de valor. O Iureli organiza a primeira mostra de cinema da cidade, já tem alguns anos. Olha como isso é bonito, né? Muitas vezes eu conheço os meninos, muitas vezes eles fazem isso voluntariamente, né? E oferecem isso para a cidade. Então, o voluntariado faz parte, sim, como a Isis falou, faz parte, sim, do nosso trabalho. O que a gente pensa é que, em um momento em que a cidade está pensando em um orçamento, em um planejamento para um evento, e que esse planejamento, o momento do planejamento, quando a gente foi nomeado pela própria gestão como grupo de articulação especial de cultura, né? E existe um desejo de fazer um evento de Natal, por exemplo.
esse evento precisa ser planejado, precisa existir um orçamento. Por que nesse momento talvez a gente não tenha sido, por que a gente não foi consultado, né? Ou enfim, por que não existiu essa conversa neste momento, para que a gente pudesse também articular isso junto? Não, o problema não é existir o evento de uma vez por todas, para ficar muito claro. O problema não é existir o evento, a gente torce, sim, para que seja um evento muito potente na cidade, para que entre no calendário, traga investidores para a cidade, porque todo mundo ganha com isso, inclusive a gente, né? Isso também gera emprego e espaço para a gente. O problema não é o evento e o problema não é ser voluntário. O problema é a gente começar a entender o modo, né, de fazer estes eventos. A gente começar a entender que essa classe precisa ser valorizada, entendida como alguém que trabalha, né? Eu acho que o mais importante é isso. E essa hashtag vai continuar, independente desse evento, independente dessa situação que a gente está vivendo agora. Essa hashtag, ela quer discutir muitas outras coisas que os meus colegas já trouxeram aqui, né? A gente precisa de um conselho, a gente precisa de uma diretoria que seja só de cultura, a gente precisa de espaços, a gente precisa de calendário, a gente precisa ser reconhecido e a gente tem material para trabalhar com isso, técnico e artístico. Claro. Kaique, as suas palavras assim não me surpreendem, porque eu já conheço o seu trabalho, conheço você, sei o que você faz e sei da seriedade com que você leva a cultura para as pessoas. Então, não me surpreende, mas eu tenho certeza de que você agora colocou realmente muito bem para que muitas pessoas possam entender exatamente o que é essa questão do profissional da cultura, como ele age e o que é a expectativa de um artista numa cidade de porte médio, como é Barbacena, mas que tem vontade de fazer, e melhor do que isso, fazer bem feito, para que a população não só tenha entretenimento, mas que possa também, com a própria questão dos anseios que tem a sociedade de forma geral, todas as necessidades que tem, é preciso ter também esse momento de lazer, esse momento de entretenimento, e é nessa hora que vocês fazem e sabem fazer muito bem feito. Então, não me surpreende realmente o que você colocou, mas tenho certeza de que muitas pessoas vão se surpreender com a colocação que você disse, né? Não é ninguém aqui sendo contra a questão envolvendo aí o programa Sonho de Natal. Alguém pode até estar pensando que a gente está aqui só para poder falar disso, e não é, mas nós estamos aqui mostrando que a Lei Aldir Blanc está trazendo um novo alento para que vocês possam se articular, e mais do que isso, que vocês possam, a partir daquele momento, lá atrás, que a gente não pode falar que a pandemia foi boa, mas pode dizer que a pandemia serviu para alguma coisa. Uma delas, que eu acho que é fundamental, foi a oportunidade que vocês tiveram para se organizar. E o você levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Eu queria já entrar na última pergunta, mas, por favor, voltem você antes de fazer a minha última pergunta a vocês. Sim, eu queria só complementar, porque, assim, falar um pouquinho desse processo do diálogo a respeito do evento de Natal, né? A gente esteve conversando como que seria, a gente teve a oportunidade de estar reunido com o pessoal do turismo e do comércio para poder ser apresentado, entender um pouquinho melhor, e a gente sabia da incerteza, na verdade, naquele momento, se teria o recurso ou não teria, como que seria, né, para poder viabilizar o evento. E como a Isis colocou antes, na verdade, o grande problema foi que a gente foi surpreendido com o fato de confirmar um recurso para fazer o evento, e ser um recurso que a gente raramente viu para qualquer tipo de evento que não fosse exposição agropecuária, ou Festa das Rosas, por exemplo. Então, e aí eu entendo que nessa incerteza se vai ter o orçamento ou não, pensar numa estratégia de colocar o trabalho voluntário como uma alternativa para viabilizar, mas aí no meio do caminho o recurso surgiu, não faz sentido que tenha toda uma estrutura em volta de um evento e em volta de atrações também que vão estar dentro desse evento, e somente as atrações não recebessem. São R$620 mil, é muito dinheiro, né? Então foi isso que, na verdade, que gerou esse estranhamento no primeiro momento, e acaba que também o fato da gente estar mobilizando, movimentando, conversando, articulando essas conversas, isso acaba uma cobrança das pessoas em cima de nós também, sabe? Porque a gente representa muitas pessoas, e a gente não pode negligenciar e esquecer isso, do que tudo que foi construído está sendo e continua sendo construído, né? É claro que é muito importante o diálogo que essa gestão inaugurou nos últimos tempos, porque anterior eu posso falar como membro suplente do conselho, do último conselho que existiu. A gente tentou diversas vezes marcar reunião com o prefeito, ele nunca nos recebeu.
Então, agora, pelo contrário, existe uma grande abertura para a gente poder conversar, uma disposição para a gente poder falar, mas essa comunicação ainda está meio truncada porque ela se perdeu no meio do caminho. E é muito importante a gente não fugir da conversa. A gente viu muitas vezes as pessoas até não entendendo, colocando, porque foi um movimento político, entendendo que era alguma coisa como se a gente estivesse movimentando politicamente para atrapalhar o evento. E definitivamente não é isso. A gente está defendendo uma coisa que antecede tudo isso e representando várias pessoas que têm essa demanda. A gente precisa falar e conversar sobre ela, sabe? Eu sei que é difícil a gente vivenciar e entender isso, porque só quando você participa e vai estando mais presente dos movimentos culturais é que você vai entendendo como que essa consciência se desperta na gente, para entender que as coisas se movimentam através... É uma oportunidade como essa que, de repente, pode virar entender que isso é uma solução, sabe? Que isso precisa de uma solução e é uma demanda que existe há muito tempo. É esse movimento que vira um marco para poder se transformar as coisas. Então, acho que é importante colocar essa questão que, assim, existiu um diálogo, mas ele se perdeu no meio do caminho e também existe uma dificuldade, porque também é uma nova gestão, enfim. Mas a gente não... como a gente sempre esteve aqui ao longo do tempo participando e atuando, a gente acredita muito no diálogo, a gente precisa não desistir dele, porque por mais que seja difícil, doloroso às vezes, né, porque a gente vai criando um afeto com o que a gente está desenvolvendo, né, mas a gente precisa entender que isso é muito importante e pode se tornar um marco para uma transformação que vai resolver coisas para o futuro da cidade, sabe? Então, eu acho que era importante ter colocado isso. Não, muito importante, sim. Agora eu queria, então, já caminhando para... Oi, Isis, eu vou caminhando eu vou precisar me ausentar. Vocês me desculpem, artistas se desdobram. Claro. E eu tenho um ensaio neste momento, agora o pessoal já está me esperando. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, então, valeu aí, tá? Eu já caminhando para encerrar aqui, então, gente, eu queria fazer a última pergunta para vocês três, né? Já que a Isis está nos deixando aí por um compromisso já assumido anteriormente. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para os gestores públicos em geral, para a sociedade, sobre o trabalho de vocês, a importância da valorização da classe artística e os caminhos aí para o debate e proposições em geral? Eu sei que vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas queria agora, de forma bastante sucinta, que vocês pudessem voltar a tocar nesse assunto, para ficar bastante claro para a população nesse contexto. Vou começar com o Delton. Fica à vontade, Delton. Bom, Ricardo, eu acho que a Lei Aldir Blanc deixou claro que a gente precisa de editais, né, de formalização e política pública. Foi uma lei que teve certas dificuldades para ser promulgada justamente por causa desse perfil do Brasil ainda, infelizmente, não aberto, né, para as questões culturais. Eu acho que também é importante dizer, e aí os colegas vão concordar, que de forma alguma o movimento que a gente fez, por exemplo, a hashtag Cachê Sim, não é nenhum ataque à prefeitura, de forma alguma. Na verdade, a gente vem discutindo essas coisas há anos, né? Como o Aurélio disse, o Kaique disseram. Então, não se trata de um ataque, na verdade, a gente está propondo diálogo. A gente faz parte de um grupo legitimado pelo poder público, né? Que é o Grupo de Articulação Cultural por Diário Oficial. E a gente tem as nossas representações pelas atividades culturais que a gente faz há décadas aqui em Barbacena. E aí, por último, eu só queria mais uma vez... Você me conhece, sabe que eu trabalho com ciência, com meio ambiente, eu estudo muito desenvolvimento sustentável. E os gestores, Ricardo, eu acho que eles precisam entender sempre que capacitação é importante e que cidades que pensam em cultura é como se fosse um start, sabe? A gente percebe por estudo, né, que as cidades, por exemplo, da Europa, América Latina mesmo, que incentiva a cultura, valoriza os artistas, tem editais para a cultura, tem políticas públicas para a cultura, elas trazem como se fosse uma rabiola de pipa, né? Elas vêm amarrando junto meio ambiente, saúde, as pessoas começam a se identificar mais com a cidade, as pessoas começam a querer ficar na cidade. Então, assim, pensar em cultura, realmente pensar quais starts a gente pode criar para que o nosso povo se identifique com essa terra. E é óbvio que pessoas mais felizes no meio ambiente, no meio urbano, mais felizes nos bairros, mais felizes em suas ruas, tendo um teatro onde elas podem ver atividades artísticas, não só atividades artísticas alienígenas, né, do seu espaço territorial, mas atividades artísticas do artista do bairro,
de pessoas que elas sabem que elas vão poder encontrar no centro fazendo compra, que vão poder encontrar depois do teatro em algum lugar e conversar com essa pessoa, sabe? Tudo isso é uma rede de conexões. O mundo globalizado, ele exige essa rede de conexões, essa rede de capacidade, de inteligências que a gente não pode desconsiderar. E os gestores, e mais uma coisa muito importante, Sally, quando a gente fala isso, muita gente chega e fala, isso aí demanda dinheiro. Demanda, mas se a gente for comparar com outros gastos, é relativamente muito pouco. E o retorno é muito rápido. A gente tem o audiovisual, o cinema, por exemplo. O cinema é um grande exemplo de quantas pessoas a gente consegue empregar. É muita gente para produzir um pequeno filme, é muita gente para produzir um filme. E se a gente tiver recurso para isso, outras coisas vão se juntar, como se fosse um imã, né, puxando metal. Então é muito importante ter essa visão ampliada do que é cultura, do que é o artista. E, mais uma vez, o Alexandre, a Nayara, a prefeitura, em geral, estão muito mais abertos para nós. A gente encontrou com eles, a gente está tentando dialogar, mas realmente a gente pede, né, aos gestores públicos que entendam que, para construir política pública para a cultura em Barbacena, nós precisamos ser consultados. Então, é isso que a gente pede quando a gente fala nós, não estou falando de nós aqui, mas do setor cultural representado, talvez, por exemplo, por um conselho de cultura. Perfeito. E, Aurélio, fica à vontade agora para, né, fazer o seu comentário final. Eu queria falar em defesa assim, das leis de incentivo, né? Porque como isso é uma coisa muito confundida pelas pessoas, especialmente nos últimos anos, em função dessa popularização das fake news, né? A gente grosseiramente ouviu muito o termo de mamar nas tetas do governo, e é importante colocar que, assim, como o Kaique falou antes, né? A gente paga imposto, a gente gera renda para o país também. Então, esse dinheiro não é um dinheiro que as outras pessoas produziram, e aí, de repente, a gente está querendo ali pegar esse dinheiro para a gente. Na verdade, quando acontece uma lei de incentivo e um projeto é aprovado, a gente vai implementar ele, esse recurso, na verdade, vai vir para a nossa mão para a gente distribuir esse recurso. A gente vai contratar equipamento de som, equipamento de luz, a gente vai contratar costureiras para poder fazer os figurinos, a gente vai contratar maquiador, vai contratar uma série de pessoas para poder viabilizar esse projeto. E aí eu sei que quando às vezes vê um valor alto, né, pensa, nossa, esse dinheiro vai para onde essa pessoa? Ela tipo pegou ele, botou no bolso e fim, né? E na verdade não é isso. Assim. A Aldir Blanc foi muito importante porque pela primeira vez ela conseguiu provar que é possível distribuir o recurso para todos os municípios do país. Né? Então é muito importante as pessoas entenderem que quando a gente tem, primeiro que a gente também paga imposto e também produz essa riqueza para o país, né? A gente esse dinheiro não fica na nossa mão só. Aliás, tem um dado que é da Bituca, que a cada R$1 investido na Bituca, 3 voltam para Barbacena, através de hospedagem, alimentação. Então, só para citar um exemplo, né? Imagina todos os nossos projetos juntos, o quanto que eles não movimentam nessa cidade, faz a cidade acontecer e coloca o dinheiro no comércio, no almoço, no lanche. Então, esse dinheiro, as leis de incentivo, elas são importantes porque elas viabilizam, porque, infelizmente, a lógica comercial, muitas vezes, não permite a gente realizar os projetos, os trabalhos, como a gravação de um CD, a gravação de um videoclipe, a publicação de um livro, seja qual obra, né? Independente de qual seja. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso. A lei de incentivo, ela é um mecanismo para poder possibilitar que essas atividades aconteçam e sejam fomentadas. E quanto mais existir, mais a gente consegue abranger outros lugares. A gente sabe como que é carente, por exemplo, o acesso, né? As coisas não chegam muitas das vezes nos bairros, elas ficam às vezes mais centralizadas, porque é onde dá para conseguir fazer no momento. Mas como é importante as pessoas entenderem que lei de incentivo é uma forma muito legítima de possibilitar que as coisas aconteçam, para a gente poder gerir esse recurso e distribuir ele na economia local. Então, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando, colocando essas questões, e a gente vai seguir sempre nesse diálogo, porque ele é muito importante. Perfeito. Obrigado, Aurélio. E agora, Kaique, vamos lá com as suas considerações a respeito de todo esse contexto, por favor. Sim, Salim, muitas coisas passam na nossa cabeça aqui, só nessa conversa, né? É muito importante a gente deixar registrado aqui, a partir dessa oportunidade que você está dando para a gente, que as pessoas entendam, as pessoas de Barbacena principalmente, que todos nós aqui, a Isis também, posso falar, né, que sei, conheço ela, e enfim, muitos de nós, muitos amigos, muitas pessoas próximas, todos nós
decidimos ou conseguimos vislumbrar o setor, enfim, a área artística como profissão, como ofício de vida, porque em algum momento, nessa cidade, inclusive, a gente participou de algum projeto social, algum projeto cultural, algum projeto artístico. Na nossa adolescência, enfim, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha muitos grupos de teatro, muitos projetos na cidade, e hoje isso possibilitou que a gente galgasse toda uma trajetória, sabe? Uma trajetória artística, uma trajetória acadêmica. Hoje, muitos de nós somos professores, então formamos novos artistas. Isso é muito importante. Olha como, além de tudo isso que o Urélio levantou, como o artista, ele devolve para a cidade e resgata, ou, enfim, temos vários termos para falar isso, assim, mas afirma a simbologia de uma cidade. A gente não, né, a gente trabalha com a simbologia da cidade, a gente trabalha com a história da cidade, a gente conecta justamente esses tempos, né, o passado, o presente, o futuro. Então, a gente está trabalhando com formação de sujeito o tempo inteiro. Em cada postagem que a gente faz, as pessoas precisam entender isso. Quando eu falei do Cachê Sim e disse que a internet hoje é um lugar para a gente poder estar mais próximo das pessoas, é porque isso é mais fácil para a gente. Ali a gente acessa muitas pessoas. E a gente tem, sim, um cunho crítico, educativo, didático, assim como o Delton falou. Então, toda ação que a gente executa, ela não é só uma ação para, enfim, causar baderna, causar bagunça, como muitas pessoas leem dessa maneira, né? O que a gente está fazendo sempre é num cunho, muitas vezes, formativo, para não dizer se não forem todas as vezes, sempre pensando nesse lugar de inaugurar espaços que ainda precisam ser vistos, revistos, dialogados, enfim. E a outra coisa que eu queria falar, que eu até anotei aqui, é para que as pessoas, principalmente as pessoas que estão assistindo a gente, e toda essa, digamos, esse volume de informações que foram lançados na internet essa semana, aqui em Barbacena, de vários setores diferentes, que muitas vezes não se comunicam, foi o que a gente falou aqui, que as pessoas procurem a gente, que as pessoas conversem com a gente, que as pessoas ouçam das nossas bocas, sabe? Que as pessoas acompanhem os nossos trabalhos. A gente teve alguns comentários muito infelizes, a gente recebe mensagens muito desrespeitosas. Por exemplo, uma mensagem perguntando para a gente quem são esses artistas, ninguém conhece eles. Não se trata disso, não se trata de conhecer a gente, de ter um reconhecimento nacional, de ser famoso. Se a gente trabalhasse para isso, eu não estaria fazendo isso há 15 anos, o Delton não estaria fazendo isso ao tempo que ele faz, e o Urélio também não. Se a gente fosse pensar só nessa... A gente ainda está, às vezes, com um pensamento provinciano de que ser artista é só quem vai para a Globo, né? E, gente, isso já caiu há muito tempo, né? A gente sabe que a internet está aí, é um ótimo veículo para que a gente consiga trazer os nossos materiais. A Lei Aldir Blanc trouxe isso para a gente também, as plataformas de streaming, tudo isso. E mais, todas as pessoas precisam pensar o que elas estavam fazendo na pandemia enquanto estavam reclusas. Elas estavam vendo filme, elas estavam escutando música, para não dizer outras coisas. Tudo isso é arte. Alguém produziu aquilo. Alguém trabalhou para que aquilo funcionasse. Então, assim, a gente precisa dar valor para tudo que a gente acessa e consome, mas, poxa, se você consome tanto aí as plataformas de streaming, por que você não pode também valorizar os artistas que estão do lado aí da sua casa, como o Urélio falou? No teu bairro tem alguém que faz alguma coisa, no teu bairro tem um grupo de capoeira, tem um grupo de dança, tem um grupo de hip hop, enfim, e as mais diversas linguagens, plurais, sempre propositivas e sempre, sempre, sempre formativas. Então, o que eu queria dizer, assim, como de uma maneira assim geral, em linhas gerais, é justamente isso, que as pessoas passem a se envolver um pouco mais, porque a gente começou a se expor e a gente não vai parar mais. Não existe essa opção de não se expor. A gente se posiciona, tudo que a gente faz é político, qualquer escolha, qualquer ação que a gente executa é política. A gente não está falando de partidarismo, estamos falando que qualquer sujeito que está no mundo e deseja movimentar, deslocar alguma coisa, para continuar existindo, né, e que deseja mais do que existir, a gente trabalha com isso, a gente, né, sabe muito bem como é essa coisa de mais do que sobreviver, criar espaços, criar redes. Então, assim, mais do que existir, a gente vai estar sempre atuando politicamente. Não existe, não há outra maneira. Não existe outra maneira. Qualquer escolha que a gente faz, qualquer pessoa, não precisa estar na Câmara, não precisa estar na sala da prefeitura, no gabinete, ou, enfim, ser presidente, nada disso. Qualquer pessoa toma escolhas e faz posicionamentos políticos. Então, assim, se envolvam mais, conversem com a gente antes de
espalhar fake news, antes de, enfim, dizer inverdades na internet ou de desrespeitar profissionais, porque assim como qualquer outro, nós somos profissionais. Te agradeço demais por esse espaço, por essa conversa franca, e eu tenho certeza que a nossa classe vai estar muito bem representada aqui entre a gente também. Muito obrigado. Claro, Kaique, obrigado a você, obrigado ao Delton, obrigado ao Iureli, obrigado a Isis também, que precisou se ausentar aqui no finalzinho da nossa conversa. E para a gente encerrar, realmente, que fique bastante claro que o posicionamento de todos nós que estamos aqui colocando, né, de alguma forma, o rosto para que as pessoas conheçam e saibam o que é e como é, a intenção, gente, é sempre fazer Barbacena ser uma cidade melhor para a gente poder viver. E aí, quando a gente fala nessa ideia de Barbacena ser um lugar melhor, é que ele tenha um respeito pela sua história e que tenha também uma valorização pelo que está sendo feito de forma cultural, de forma artística, de forma que, politicamente, como muito bem colocou o Kaique, a gente possa mostrar que Barbacena é um bom lugar para se viver. Muito obrigado a todo mundo. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.